Saudações família, sejam todos bem-vindos ao Most Today. Recentemente as redes sociais ficaram cheias de apelos a golpes de estados, principalmente em Moçambique e Angola. Um dos exemplos foi o vídeo que levou o jovem músico Dopas à prisão. Na verdade, Dopas só exteriorizou publicamente o que muitos jovens pensam sobre o assunto. Na euforia causada pelos golpes, 4 figuras se destacam: o general Abdul Rahmani Tiani do Níger, o coronel Assimi Goïta do Mali, o coronel Mamadi Doumbouya da Guiné e o ovacionado capitão Ibrahim Traoré do Burkina Faso. O Níger foi o último país africano a sofrer um golpe de Estado, o 8º na sua história, desde a independência a 3 de agosto de 1960. Este é mais um golpe de tantos que caracterizam a região africana conhecida como Sahel, uma vasta porção de terra que se estende da Mauritânia até ao Sudão, cortando o continente africano. Coincidentemente, esta é a área de forte instabilidade e com golpes de Estado frequentes. Este mapa, da autoria da Voz da América, mostra o número de golpes de Estado que aconteceram em África desde 1952 e, inevitavelmente, pode-se constatar que a região do Sahel domina. Segundo a mesma fonte, Moçambique já registrou uma tentativa de golpe de Estado. Se quiseres um vídeo sobre o assunto, coloca nos comentários que eu farei a pesquisa e trarei um vídeo para vós. O continente africano é responsável por cerca de 45% dos 486 golpes de Estado que já aconteceram no mundo. O país com registro mais elevado de golpes de Estado em África é o Sudão, com 17 golpes, dos quais 6 bem-sucedidos. E, falando em golpes de Estado bem-sucedidos, esta lista é liderada pelo Burkina Faso, com um total de 8 golpes de um total de 9 tentativas. O golpe de Estado é um evento de ruptura da ordem constitucional vigente, caracterizado por grande euforia e expectativa à volta de um personagem militar que se destaca como um autêntico herói. Seria este o modelo que Moçambique deve seguir? Claramente que não. E trago algumas razões. A primeira, é muito fácil que iniciativas do gênero surjam por imitação. Não é por acaso que a África Ocidental lidera nesse quesito. Em contrapartida, a África Austral é uma das regiões mais estáveis em África e possui um histórico reduzido de golpes de Estado. As características geográficas são marcadamente diferentes, enquanto o Sahel possui um clima bastante árido, o que torna-o bastante inóspito à fixação humana, fato que também torna este terreno difícil de gerir e coloca desafios acrescidos para o estabelecimento de um Estado, principalmente num contexto de pobreza e deficiência em meios militares como em África. É o inverso que acontece na África Austral e no caso específico de Moçambique, que tem um clima bastante diferente do clima da região do Sahel. De forma similar, aparentemente não existe um sentimento de insatisfação generalizada por parte da elite militar em Moçambique. Os maiores focos de descontentamento parecem incidir em grande parte nas camadas menos influentes das forças de defesa e segurança. É importante também referenciar que um golpe de Estado iria expor também o país a um grave risco de uma guerra civil, porque é notável a divisão que existe entre o povo moçambicano, com uns clamando por mudanças profundas e urgentes e outros pela continuidade do sistema que, de certa forma, os beneficia. Analisando a história de Moçambique,
Apenas houve registro de menos que 20 anos de paz entre os anos de 1992 a 2009, quando a instabilidade regressou ao país de forma séria. Através dos registros históricos é possível notar que, inicialmente, o país foi caracterizado por guerras tribais, depois seguiu-se a era colonial e de seguida também a guerra colonial. Depois da Guerra Civil, a instabilidade político-militar na região centro do país e, recentemente, os ataques terroristas no norte do país. Desta forma, é importante que cada passo para a resolução dos desafios que enfrentamos seja minuciosamente calculado, sob risco de haver um grande retrocesso, como aconteceu na Líbia. Uma proposta viável, na nossa opinião, seria o fortalecimento da cidadania e do desenvolvimento da consciência coletiva, capaz de defender o bem comum, resgatar a meritocracia, o espírito de união, a ideia de nação e combater a injustiça através do fortalecimento das instituições. É importante lembrar que, enquanto um golpe de Estado gira em torno de um homem forte, que ao ter dificuldades na implementação da sua filosofia política pode evoluir para um estado de ditadura, o fortalecimento das instituições e uma forte consciência coletiva cria uma atmosfera em que, mesmo depois da queda de um homem forte, o país continua firme no caminho para o desenvolvimento. E, em caso de uma liderança pouco assertiva, esta é capaz de exercer pressão no sentido de trocá-la de forma eficiente e sem que isso implique um período longo de instabilidade política ou militar. É importante manter o sonho vivo até que Moçambique se torne um país próspero, porque, como diz Auguste Cury, os jovens precisam de criticar a violência do mundo para que a violência neles seja diariamente reeditada. Eles precisam de sonhar com o futuro, um futuro brilhante. Go back to Mississippi. Go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down
In Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.